conversar. Primeiramente, um prazer enorme nesse momento em que nós somos convidados a pensar a experiência humana a partir do cuidado. Acho que nunca fomos tão, pelo menos a minha geração, não me recordo de algum momento histórico em que nós estivéssemos tão necessitados de pensar essa primeira experiência humana que nos marca, né? O cuidado, eu costumo dizer que é a nossa porta de entrada pelo mundo, será a nossa porta de saída. Eu acho que nada nos faz essencialmente humanos quando somos cuidados, quando cuidamos. Talvez por um socorro da indigência, né? A gente nasce absolutamente indigente do ponto de vista físico. Depois nós vamos descobrindo as indigências emocionais. Chega um determinado momento da nossa vida, doutor, e você sabe melhor que eu, porque você é médica, em que as indigências se abraçam com tanta intensidade, a indigência emocional, no momento de uma indigência física, ou também quando a indigência física desperta as nossas indigências emocionais e põe tudo isso para funcionar em conjunto. Eu tenho experimentado ultimamente aqui neste tempo na minha casa, ou até mesmo nos lugares agora em que eu já tenho tido a oportunidade de estar, de já começar a reencontrar as pessoas, eu tenho observado como que hoje para nós foi de fundamental importância a gente reassumir o valor antropológico do cuidado, de como tem sido hoje para nós uma questão de sobrevivência. De não só cuidar, de não só cuidar de nós, mas também cuidar daquilo que nos cerca, né? Daqueles que nos cercam, e também cuidar um pouquinho dessa saúde emocional para que a gente saia de tudo isso um pouco melhor. O cuidado, essa fase está sendo um desafio, né, padre, para as famílias em casa. E é tão interessante que o cuidado ela é um ponto importante dentro da saúde, dentro da medicina. A gente aprende que o cuidado ele é um ponto vital, né? Quem não sabe cuidar de si, não aceita cuidar, não consegue cuidar do outro, né? E o cuidado é aquilo que o senhor estava falando da vida. A vida que não é cuidada, ela morre, independente da faixa de idade, né? Claro que no início muito mais exigido, mas todos nós precisamos de uma forma ou de outra de sermos cuidados, né? Então eu acho que as famílias estão se redescobrindo. Tiveram que descobrir muitas formas de cuidar uns dos outros, aprender a cuidar até pelo olhar, né? Porque nós ficamos tão mascarados que a gente teve que aprender a ter até um olhar que abrigasse, né? Aquele olhar que abriga, aquele olhar que acolhe, né? Eu brinco com as crianças, vocês estão vivendo um mundo sem face, né? Não tem boca para a gente rir para vocês, mas tivemos que aprender a fazer tudo isso pelo olhar, né? Que descoberta, né? Eu acho que temos a oportunidade de fazer muita coisa bacana a partir daqui. Na verdade, Mais do que está fazendo. o olhar é uma das formas, talvez a forma mais eficaz de comunicação, né? Ele não aceita disfarce. Sim. Não, não mente, não Quando eu mente. vou fazer um discurso, eu posso muito bem ludibriar, eu posso enganar, eu posso criar confusão, ou melhor, até uma erudição que não facilite a compreensão do outro, e às vezes de maneira intencional. Às vezes eu vejo a erudição sendo usado como um instrumento de poder mesmo. Não quero que você me entenda. Então eu quero mostrar para você que eu sou muito poderoso, então eu falo difícil. E o olhar não. O olhar não aceita esses enfeites. Não, Nenhum não enfeite aceito. é colocado nele. Ele é muito direto. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, que as pessoas têm todo o direito de me dizer que não entenderam o que eu disse, mas jamais vão poder me dizer que não entenderam a maneira como eu olhei para elas. E Verdade. o ele abraça, eu sempre digo, doutora, que a gente tem a pretensão de que nós abraçamos os outros com os braços, e não. A gente abraça no primeiro momento com o olhar. Claro. É a sala de estar da alma, né? É o momento que a gente deixa o outro à vontade, a maneira como Sim. nós olhamos, o olhar que dedicamos. E eu tenho achado interessante porque esse tempo tão diferente, tão difícil, tão fora dos formatos daquilo que nós chamamos de normalidade, eles estão exigindo a gente buscar recursos que estavam muito adormecidos dentro de nós. Eu não sei se você percebe isso no seu ambiente de Sim, eu tenho trabalho, certeza. Não, com né? certeza.
Com certeza. E sabe o que é interessante essa questão do olhar, já que nós temos algumas mães nos olhando, nos ouvindo, né, Padre Fábio? Que a criança, ela precisa de ter nos pais o olhar que abriga, que acolhe. Quando ela passa por alguma situação, a criança sempre olha para a mãe para ter permissão de, né? Ou para fazer alguma coisa, ela sempre olha para ter aprovação. Se a criança encontra esse olhar que a acolhe na infância, ela vai ter um olhar na adolescência e na vida adulta que ela sabe que pode ser abrigado. E a gente sempre precisa de um olhar que nos abriga, padre. A pessoa não precisa dizer nada, ela só te olhou. E você já sabe. Você sabe que aquele olhar ser amado, ser acolhido, né? Você está guardado no coração, aquele olhar que te sustenta, né? Então as pessoas vão descobrindo tudo isso, aquilo que você perguntou, no seu meio as pessoas estão descobrindo? Sim. O senhor imagina o primeiro pânico quando foi na Santa Casa, que a Santa Casa virou o centro do Covid, né? Santa Casa separou 600 leitos, sendo 100 de terapia intensiva. E a gente foi trabalhar lá. E eu gravei um áudio para os funcionários, para os médicos, e disse, a gente precisa de coragem. A gente precisa de assumir os riscos, mas nós temos um juramento. E nós vamos ao encontro do irmão que precisa de ajuda, não podemos ficar guardados. Nós temos família, mas nós temos que ir, né? Porque primeiro temos o juramento, mas nós temos que cuidar do outro. Então, a gente vai voltar no cuidado, né? A gente cuida de nós, porque temos que estar paramentados, protegidos, né? A melhor forma de se cuidar é a informação, mas vamos sair de casa sim, porque temos que cuidar de alguém que está nesse momento mais fragilizado que nós. Né? E graças a Deus eu estou vencendo essa luta aí, né, pai? E quando você motiva a coragem, você não está motivando algo que o médico não pode ter, porque a coragem, ela é fruto do conhecimento, né? Sim. Quando eu conheço, sim, quando eu me preparei para aquilo, a coragem, sim, ela faz sentido. Diferente, sim, de mim, se eu quiser entrar aí dentro do meio de vocês, sem nenhum conhecimento de medicina, ter coragem de fazer alguma coisa. Não, o meu horizonte de coragem é outro, mas eu acho interessante, sim, que essa coragem, que é um reconhecimento do preparo que a gente fez. Sim. Eu me preparei para essa função. E agora é o momento que nós temos de demonstrar, onde quer que seja, né, a coragem. A coragem que é a força motriz de toda a ação humana. Eu preciso estar encorajado o tempo todo. Nos dias em que a vida é mais pesada, para mim, o que eu mais percebo é que eu tenho ali uma fragilidade no meu eixo que gera a coragem. Sim. Isso é fundamental para os dias de hoje, num tempo de tanta dificuldade, de tanta luta, a gente se sentir encorajado. Agora é interessante, doutora, que assim como eu preciso me qualificar ao longo da minha vida para eu viver o ofício da medicina, eu também preciso me qualificar do ponto de vista emocional para exercer os meus papéis, né? E às vezes a gente está desencorajado porque a gente reconhece que faltou preparo. Eu não tenho dúvida disso, Padre Fábio. Não é? Porque o coronavírus, eu acho que ele trouxe algumas questões interessantes, porque as pessoas de verdade tiveram que se perguntar, quem sou eu? Quem sou eu? De verdade. Né? Assim, que esse momento onde trouxe um impacto, né? Porque como o coronavírus ele colocou na frente de todo mundo uma realidade assim, você morre. Né? Então isso levantou milhões de questões. Né? Porque num momento onde você teve que descobrir qual é a sua verdade. Exatamente aonde você está alicerçado. Né? Quem é de verdade o seu grande fundamento. Porque era quem dá coragem, quem dá razão para que a gente continuasse a caminhada. Porque é aí que as famílias começaram a ter que rever muita coisa. Começaram a ter que se ver como família, a se olhar, né, Padre Fábio? A se olhar. Há uns anos atrás, eu teve uma professora aqui em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, que fez uma coisa sensacional, que eu achei que ela tinha que ter ganho um prêmio, sabe? Ela pegou as crianças de 4 anos, fotografou só os olhos, recortou, colocou no envelope, mandou para os pais e falou, qual é o seu filho? Foi um pânico, quando as pessoas não descobriram quem era o filho. Então, foram tantas descobertas, desde descobertas, assim, onde é que está o meu sustento, né? Onde é que... E viu, nós vimos que a situação financeira até fez, aquilo que o senhor comentou uma vez, que a gente estava sob a mesma tempestade, mas com embarcação diferente. Né? O senhor chegou a comentar isso. E realmente uma turma no iate de cabine dupla e uma turma no caixote. E isso fez muita diferença, assim, né, claro. Mas a segurança de ninguém não podia estar nem no dinheiro,
nem no sobrenome, nem no nome, nem nada que você tivesse, porque ele nos colocou absolutamente iguais. Absolutamente, todo mundo tinha a mesma chance de morrer, né? Uns mais do que outros pelas comorbidades, né?